Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado do mercado envolvendo a Copasa e uma informação relacionada à Petrobras. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores, como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. O CEO da Petrobras informa que as eleições de 2022 não vão influenciar na política de preços da Petrobras. Para ele, a política de preços atual está consolidada e cada vez mais clara para a sociedade, o que deve blindar a estatal de pressões dos governantes. Então, dessa forma, a regra da paridade de importação, que leva em conta fatores como o câmbio e a cotação do petróleo Brent, que recebeu duras críticas em 2021 por conta da alta do preço dos combustíveis, deve se manter aí forte para 2022. Eu só acredito vendo, considerando que geralmente os políticos, seja de direita, seja de esquerda, se utiliza da Petrobras para os seus fins eleitoreiros. Claro que um político efetivamente liberal nunca, mas nunca poderia afetar os preços da Petrobras. Em relação à Copasa, um comunicado ao mercado, em que ela informa que protocolou no dia 31 de dezembro de 2021, na ARSAI de Minas Gerais, o requerimento para a comprovação da capacidade econômico-financeira da empresa por conta daquela lei do novo marco de saneamento básico que exige essa comprovação para que os contratos com essas empresas estatais relacionadas a saneamento básico, no caso a Copasa, uma sociedade de economia mista, possa manter esses contratos e demonstrar que ela vai de fato promover a universalização do serviço público de saneamento básico até o ano de 2033. Então, nesse requerimento, a empresa informa que os índices referenciais mínimos dos indicadores foram atendidos e validados por auditor independente, ou seja, que não está contratado com a empresa, e que os demais estudos também foram validados. A empresa ainda comunica que em até 5 dias úteis a contar do protocolo da ARSAI, irá apresentar os referidos documentos à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA. E a empresa, que, considerando que as informações prestadas são de cunho estratégico e que sua divulgação pode prejudicar a competitividade da companhia, de fato pode, já que agora o mercado vai ser aberto à iniciativa privada, foi solicitado o tratamento confidencial dos dados, em ambos os casos. Vamos ver então o que vai acontecer. Mas outro ponto que eu queria tratar em relação à Copasa aqui nesse vídeo é se ela de fato vai manter esses dividendos relativamente altos que foram pagos. Na verdade, ela chegou a pagar mais de R$1 por ação. Isso dava um yield superior a 9%, mas por conta de eventos não recorrentes. E a pergunta que fica é se de fato esses dividendos serão mantidos nesses patamares elevados. Por que essa pergunta é importante e pertinente? Deixa eu retomar aqui com vocês um ponto do resultado do terceiro trimestre de 2021 de Copasa. Vocês sabem que o lucro líquido dela caiu drasticamente, 93% de queda. Isso assustou muita gente e fez sair do papel, já que, se você pegar o terceiro tri de 2020, um lucro de 240 milhões de reais caiu para 16 milhões. Só que perceba o seguinte, essa queda nos lucros não é injustificada. Veja que houve uma provisão de 152 milhões de reais para desligamento voluntário, ou seja, programa de demissão voluntário, que é muito benéfico porque você está, de fato, diminuindo a empresa, a folha de pagamento. E, além disso, 82,6 milhões de reais por um evento não recorrente, que é a devolução determinada pela ARSAI lá para o município de Belo Horizonte, em especial para os munícipes de Belo Horizonte. Então, veja o seguinte, se eu somar 152,2 mais 82,6, temos aí 234 milhões de reais. Somado aos 16 aqui, ó, 16,3, teríamos então 251 milhões de reais. Seria um resultado superior ao terceiro trimestre de 2021. Então, você fazer com que a cotação da empresa caia mais de 15% por conta de um evento não recorrente, na minha opinião, é irracionalidade do mercado. Por isso eu não deixei de comprar Copasa e aproveitei para reduzir meu preço médio, que estava acima de R$14, consegui reduzir aí para R$13,84. Só que além dessas provisões, o que está preocupando um pouco o pessoal é que vai haver uma provisão de 217 milhões, que antes era só de 33 milhões, em razão de ações trabalhistas. A ação ainda não é definitiva, mas como já está na fase final de recursos, é provável que esses valores tenham que ser pagos, se não no ano que vem, de 2022, em 2023, por isso já vai ter a provisão aqui na conta orçamentária. Então 217 milhões de fato afeta muito um trimestre da Copasa. Então por isso sim, acredito que a Copasa vai reter caixa até por causa das provisões e o ano que vem não seja um ano de gordos dividendos da Copasa. Ainda assim, se você pegar os demais anos de Copasa, ela pagou no mínimo aí 80 centavos por ação, 70, 80 centavos por ação. Então veja, é um yield médio de 6, próximo até de 7%, depende do seu preço médio. O yield vai cair? Vai cair, vai ficar próximo de 4, 5%. E 4, 5% é o que paga, por exemplo, o Sanepar. Então, temporariamente, a vantagem do yield elevado da Copasa não vai estar mais tão flagrante em relação ao Sanepar.
mas por conta desses eventos não recorrentes. Mas veja, nem por isso você vai sair vendendo o papel. Afinal, isso tem feito com que o papel caia drasticamente. E é justamente nas quedas que você fica rico e não percebe, porque você acumula várias ações a preços muito baixos e aí o dividend yield projetivo e o on-coast ficam bem elevados no seu futuro. Outro ponto que devemos considerar está com um programa plurianual bem interessante de investimentos para o quadriênio de 2022 a 2026, com uma média aí de investimentos anuais de 1,5 bi, mais ou menos. Isso vai gerar, obviamente, um aumento de receita no futuro e, obviamente, ao final vai reverter em lucros e dividendos para os seus acionistas. Esse programa não é tão agressivo quanto o da Sanepar. Percebemos aqui que a Sanepar vai investir valores mais relevantes, mas não tanto assim. Dá aqui uma média de 1,5, 1,6 bi, mas ainda assim a Sanepar vai acabar crescendo um pouco mais. Com o dividendo dos últimos 12 meses, a gente projeta um preço teto em relação ao provento por ação de 7%, 6 fica distorcido, um preço teto de R$ 13,42. Se você utilizar os 6%, o preço teto vai para R$ 20,65, sendo que o dividend yield médio da Copasa foi de 7,42. Então esse aqui seria um preço teto mais pé no chão, podemos dizer assim, de 7,42, que é o que está pagando justamente hoje. Então seu preço teto hoje seria algo em torno de 13, no máximo 14 reais. 20 reais já fica muito distorcido, que a Copasa certamente com esses investimentos aí, que só perde um pouquinho para a Sanepar, não vai pagar um yield tão baixo quanto de 6% para a Copasa. 6% é baixo para ela. Por que eu digo isso? Porque o payout histórico da Copasa é bem alto, é acima de 50% nos últimos 10 anos, mas já chegou a pagar mais de 120% de payout em 2020, quando teve eventos não recorrentes. O payout atual aí gira na casa dos 59%, mas eu acredito que por conta das provisões esse payout vai acabar ficando no máximo em 50%. Lembrando que o payout mínimo atual da Copasa é justamente 25% do lucro líquido. Esse aqui é o mínimo legal, só que a Copasa paga acima de 50%. Então hoje, mesmo que você seja conservador, com preço teto de 13 a 14 reais, você ainda conseguiria comprar com uma certa margem de segurança as ações de Copasa, caso faça sentido para você, não é uma recomendação. E mais um alerta para vocês, se vocês forem olhar hoje friamente os indicadores de valuation da Copasa, muito cuidado, porque primeiro, a questão do dividend yield, obviamente que caiu, já chegou a ser mais de 10%, caiu por conta de todos os motivos que eu elenquei nesse vídeo. Cuidado também com a relação preço-lucro, que está bem acima da Sanepar, porque como vocês viram, o lucro caiu drasticamente diante das provisões. Logo, ao você calcular essa razão aqui, o número vai ficar bem superior e distorcido ao que é justamente a média de mercado. Quanto ao patrimônio líquido, como não houve grandes alterações, segue aí bem próximo de Sanepar, um pouquinho mais barata, porque teve muita queda nas ações, mais de 10% por conta do resultado do terceiro TRI. E a própria relação EV/EBIT, como o lucro operacional foi afetado negativamente, também ficou bem acima aqui de Sanepar. Então só muito cuidado, se você for optar entre Sanepar e Copasa, não leve em consideração esses múltiplos atuais de valuation sem considerar os eventos não recorrentes do último trimestre e de recentes comunicados ao mercado trazidos pela Copasa. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você espera do futuro de Copasa? Você acha que vale a pena entrar no papel mesmo com toda essa queda nos lucros e possível retenção do dividendo para o ano que vem? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!